meus queridos alunos. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo certinho, tudo bom? Minha gente, vocês estão sabendo que não estamos de férias, né? Vocês precisam continuar estudando, eu preciso continuar trabalhando e aí vai dando tudo certo, né? Eu estou aqui para passar o conteúdo para vocês via online. E aí isso é bom porque a gente fica conectado esse tempo e aí vai dando tudo certinho, ok? Posso contar com a ajuda de vocês? Então, vamos lá, né? Antes de começar a nossa aula, eu preciso que vocês tenham em mão o material de vocês, certo? E vocês já abram na página 11, capítulo 1, certo? Nós iremos utilizar o livro Saúde e Seus Cuidados, é a primeira aula de vocês, então já vão aí, já vão dando uma lida. Vocês precisam pausar o vídeo para já fazer uma leitura prévia, para quando a gente começar a falar aqui, vocês já terem noção do que o que se trata, ok? E aí fica mais fácil, vocês vão só anotando o que vocês acham de mais importante. E tirando as dúvidas, certinho? Então, vamos lá. Pausem aí, leia que eu vou esperar, ok? E aí, deu certo? Conseguiram ler? Tá tudo certinho? Vamos começar agora a trocar essas ideias aí, você aí e eu aqui. Vamos lá? Gente, a previsão dessa aula, o que é que vocês precisam aprender nessa aula de hoje? Etapas de desenvolvimento infantil, né? O que é que a criança, quais são as etapas que a criança passa? Dicas de como organizar uma rotina de uma criança, né? A gente sabe que hoje em dia as crianças estão muito livres para fazerem o que querem e aí quando a gente não tem uma rotina, a gente perde um pouco de controle da situação. Então, a gente vai falar um pouquinho de dicas de como organizar uma rotina de uma criança, ok? Vamos lá? Eu já começo com essa imagem linda dessas 3 crianças aí, com essa pergunta para vocês irem refletindo. O que é uma infância saudável para vocês? Me digam aí. O que é uma infância saudável? Talvez estejam pensando assim, ai professora, é correr, é brincar, é se divertir, o que mais? É a questão da alimentação, é a questão da saúde, o que mais? Lembrando do tempo de antigamente, né? Que era tão bom aquele tempo que a gente era mais livre para brincar sem medo, né? Gente, a infância saudável, ela é super importante, né, da gente ter noção quais são os pontos específicos que a gente precisa estar atento para uma criança, né? A criança, ela tem seus direitos e seus deveres, então ela precisa estar consciente do que é bom para ela e do que não é bom para ela. Então, por isso que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa saúde. E aí a gente vai falar de um pouco da saúde da infância, trazendo a realidade do nosso Brasil, certo? O Brasil, ele evoluiu nos últimos tempos sobre o acompanhamento de saúde infantil. Nós temos hoje diagnósticos precoces, prevenções de futuras doenças, tratamentos e profissionais especializados. Ai, professor, eu vejo aí no noticiário que o sistema de saúde está horrível. Calma, minha gente, calma. Eu sei que não é perfeito, certo? Mas a gente já ganhou muita coisa se a gente for pensar, fazer uma retrospectiva de alguns anos atrás. Então, imagina aí no tempo dos avós de vocês, dos avós dos pais de vocês, né? Como era o tempo antigamente. Eu escuto bastante dos meus avós falando sobre que antigamente as crianças morriam de verme. Hoje em dia, alguma criança morre de verme? Não, né? De forma alguma. Morria de tosse. Menina fulana, pronto, passou o dia tossindo, morreu. Hoje a pessoa morre de tosse? Não, né? Febre. Deu uma febre, nasceu, mas com o tempo teve uma febre e morreu. Não, por quê? Antigamente a gente não tinha um acompanhamento com essas crianças, né? As crianças não eram acompanhadas, não tinha diagnóstico, não tinha profissionais especializados. E se tivesse, era muito mais difícil que hoje em dia, né? Eu sei que ainda temos muita coisa para melhorar, mas nós estamos engateando aí, né? A saúde pública, ela está engateando e está trazendo alguns pontos bem interessantes para a gente falar sobre isso, ok?
Então, na área para obter uma melhor qualidade de vida, eu preciso ter um conhecimento aí sobre o desenvolvimento da criança. A gente sabe que a criança ela é acompanhada desde a barriga da mãe, né? Quando a mãe ela está grávida, ela começa a fazer o pré-natal. Após o nascimento, ela tem um acompanhamento do CD. Então, tudo que é desenvolvido com aquela criança ali é diagnosticado precocemente e já vai mandando para outras esferas para que essa criança ela venha a ter uma boa qualidade de vida, um resultado melhor, mais eficaz, que ela possa se desenvolver muito mais rápido do que ela estando em casa, não é isso? Então, nós temos aqui, o papel do cuidador é de suma importância apresentar o conhecimento sobre tipos de deficiência, certo? É primordial para ajudar no desenvolvimento da criança. Então, vocês precisam estar atentos. Como é cuidar de uma criança especial? Vocês já pensaram? Alguém já trabalhou com uma criança especial? Sabe quantas barreiras precisa enfrentar? Né? Até mesmo de vocês precisam se conhecer, vocês precisam se reinventar para trabalhar com a criança que necessita de um apoio maior, né? Então, por isso que vocês precisam prestar bastante atenção nessa aula. Gente, no material de vocês tem essa mesma figura que tem aí, certo? A linha do tempo e as etapas do desenvolvimento. Não é isso? Então, se vocês abrirem aí na página do material de vocês, vai ter aí uma linha da etapa de desenvolvimento da criança. Então, já nessa parte aqui de baixo, eu quero que vocês se atentem, porque de 0 até 3 anos, a criança é considerada da primeira infância, certo? É a primeira infância. E essa criança, ela depende de uma pessoa para tudo. É dependência absoluta. Uma criança de 0 a 3 anos, ela não sabe fazer o comer dela, ela não consegue ficar em casa o dia só, ela não sabe arrumar uma cama, ela não sabe tomar banho só, e etc, e etc. Então, ela precisa de um adulto, né, nessa faixa etária aqui, de 0 a 3 anos. E aí, a criança passa por vários marcos. Ela começa, quando é de 0 a 1 ano, ela começa a desenvolver alguns bocejados, né, como fosse o surgimento de fala, algumas expressões faciais, começa a afirmar o corpo, início da movimentação, rastejar, engatinhar. Chega para os 2 anos, aí começa aquela fase tagarela, né? Fala, 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 adora mexer nas coisas, porque começa a exploração de ambiente, e aí a criança ela já consegue controlar o xixi. Sabia disso? Então, a criança ela já pode começar o desfraude, 1 ano e 10 meses, já pode começar o desfraude da criança, porque ela já começa a desenvolver essa capacidade de controlar o xixi, certo? E aí, com 3 anos, a retirada das fraldas totalmente, aumento da autonomia, a criança reconhece como o centro das relações. De 3 a mais ou menos 6 anos, é a segunda infância, certo? A segunda infância é uma dependência relativa. A criança, ela depende de um adulto, de um responsável, porém, ela consegue comer só, já começa a tomar banho só, ela já começa a fazer algumas atividades só, não é isso? E aí, nós temos aqui, o início da compreensão de regras e limites, 3 aninhos. A criança, ela precisa identificar quem é a autoridade da casa, certo? De 6 para 7 anos, aí nós temos aí novas habilidades, aprendizagem física, intelectual, social, começa a ter interação com jogos. De 7 a 12 anos é a terceira infância, né? E de 12 aos 18 é o início da adolescência. Então, mais ou menos de 10 anos para baixo, a criança ela tem um apego afetivo muito grande com os pais. Tem medo de dormir fora, tem medo de se perder do pai e da mãe, gosta muito de estar próximo. Já quando passa dos 12 anos para cima, né, para a maior idade, a criança ela já não tem mais essa afinidade toda com os pais. Elas já querem mais liberdade, já querem sair só, já não gostam mais de andar com os pais um do lado do outro. Não é isso? Então, são questões de fases que essas crianças elas vão passando e elas vão desenvolvendo. Gente, a primeira infância ela é muito importante, porque a primeira infância ela é o alicerce de quem essa criança vai ser. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a educação dessa criança, o cuidado, a atenção, o amor, o limite, porque a partir de aí
ela só tem a se desenvolver, certo? A crescer e tudo que ela vivenciar nessa faixa etária aqui, ela vai refletir aos 18 e à vida adulta, ok? A primeira infância. É importante se atentar a essa fase, pois de maneira equivocada as pessoas gostam de pensar que criança não percebe a criança não percebe ou não entende o que acontece ao seu redor. Minha gente, criança percebe tudo, certo? Deve ser moldadas conforme os anseios do seu meio. Então, se a criança ela vive num lar onde só tem agressividade, ela vai ser uma criança agressiva. Se ela vive num lar onde tem amor, carinho, educação, limite, ela vai crescer com todos esses pontos que eu falei anteriormente, certo? Sempre quieta ou sempre comportada é sinônimo de criança saudável. Não, minha gente, não existe isso. Criança tem energia, criança precisa correr, brincar, cair, levantar, certo? Não precisa brincar de fantasiar. A criança adora, ela necessita brincar. E de fantasiar da mesma forma, certo? Esquece facilmente o que vê, o que ouve. A criança não esquece facilmente. Prometa alguma coisa essa criança, um presente, alguma coisa do tipo, ela nunca mais vai esquecer. Enquanto ela lhe vir, ela vai perguntar, cadê? Vai lhe questionar sobre isso. Não deve ser levada a sério no que sente, no que diz. Eu acho que quando a gente já tem uma conexão com a criança, a gente já consegue filtrar, né? A gente consegue ter uma sensibilidade quando a criança está mentindo ou quando a criança está falando a verdade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de identificar quando é verdade e quando é mentira, certo? Porque nem tudo que a criança fala é verdade, mas também nem tudo que ela diz é mentira. Então, a gente precisa ter esse filtrozinho aí. Deve ser castigada sempre ou que deve ser gratificada sempre? De forma alguma, certo? A criança ela tem suas obrigações, né? Tem seus deveres e também tem seus direitos. Então, a criança não é porque ela arrumou seus brinquedos, vai ter que ganhar outro brinquedo. Não. É obrigação dela, os brinquedos é dela, ela precisa ter responsabilidade com aquilo, certo? Então, a gente precisa saber medir isso aí também. Organização da rotina, os limites são importantes. Com TV, videogame, celular, computador. Essa era da tecnologia está atrapalhando muito o desenvolvimento da criança. Estão fazendo cada vez mais as crianças ficarem sedentárias, obesas, com problemas de saúde cada vez mais cedo, né? Realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo. Então, criança para correr, brincar, pular, andar de bicicleta, jogar bola. Incentivar os bons hábitos alimentares. Com criança não cola essa onda de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você quer que a criança coma legumes, mas você não come. Não vai colar. Então, vocês precisam se modificar também. E o acompanhamento da pediatra é essencial, certo? Para o desenvolvimento dessa criança. É de extrema importância essa criança ela ter esse acompanhamento legal aí com a pediatra. Gente, o que é que eu quero de vocês agora? Eu preciso que vocês irão receber o material. Vocês irão receber o material o CRA vai enviar tudo para o e-mail de vocês sobre um estudo dirigido e tudo isso que a gente acabou de estudar, certo? Então, tudo que vocês viram aqui vai ser cobrado no material e aí vocês vão responder e vão enviar para o CRA. Ok? Tudo certinho. Mais dúvidas, mais informações, eu estarei disponível no grupo de WhatsApp. Então, podem lá me perguntarem, puxarem, que eu estarei lá aguardando vocês. Ok? Deixa eu me despedir de você, que eu estou morrendo de saudade. Um super beijo. Se cuidem, estudem, certo? Porque a vida continua e nós estamos aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.